Vamos fazer uma leitura de Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 a 28, e meditarmos em algumas lições dessa história a respeito da fé. O texto, a partir do versículo 21, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa história é um pouco atípica em relação ao ministério de Jesus, pois ele foi para uma região gentia. Não foram muitas vezes em que Jesus fez isso. Uma região pagã. E nessa região veio essa mulher cananeia, que era, por assim dizer, pagã e gentia também. Mas ela demonstrou fé em Jesus e até conhecimento sobre Jesus. Ela o reconheceu como filho de Davi, que é impressionante. Ela pediu por compaixão da parte de Jesus. Ela não tinha nada a exigir, nada a oferecer ou a barganhar com Jesus. Ela apenas queria sua compaixão. E ela tinha fé no poder de Jesus, fé de que ele poderia curar a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Nós vamos ver também nessa mulher a insistência dela, que demonstra a fé dela e a dependência que ela sentia de Jesus para resolver aquele problema da saúde da sua filha. Agora, nos chama a atenção também nessa história a resposta de Jesus. Primeiro, versículo 23. Nada. Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não se dirigiu àquela mulher. Os seus discípulos até ficaram insistindo um pouco para que ele pudesse se livrar logo dela. Parece que eles estavam incomodados com a presença e talvez a insistência dela. Agora Jesus explica aos discípulos no versículo 24: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão principal de Jesus era realizar a pregação do seu evangelho aos judeus. Era cumprir com as profecias sobre o Messias em Israel. Claro que o seu evangelho seria para salvar todos os homens e seria expandido para todo o mundo, mas Jesus não queria que ela mal entendesse e os outros gentios mal entendessem, como se ele estivesse promovendo uma campanha maior entre os gentios. O seu objetivo naquele momento era priorizar os judeus. Agora, essa mulher continuou insistindo, até versículo 25, adorando Jesus e clamando: Senhor, socorre-me. Ela estava verdadeiramente necessitada. E Jesus dá uma resposta aqui que é um pouco chocante para nós. Ele fala: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nós não devemos especular demais. Não sabemos o tom em que Jesus falou aqui. E não sabemos se a expressão soaria tão negativa ou pejorativa aos ouvidos de alguém naquela época. Mesmo assim, é um pouco surpreendente que Jesus recusou fazer o milagre. E Jesus falou com ela, deixando claro que os judeus eram prioridade. Os judeus são os filhos aqui, os gentios, os cachorrinhos. Havia promessas feitas a Israel que precisavam ser cumpridas antes das promessas aos gentios.
Agora, alguém que se ofende facilmente teria desistido aqui. Teria talvez ficado com raiva de Jesus ou desanimado em continuar pedindo a ele. Mas não foi essa a reação da mulher. Ela não se ofendeu. Ela, na verdade, demonstrou humildade. Ela primeiro reconheceu: sim, Senhor, o Senhor está falando a verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se colocou na posição de humildade, reconhecendo que não era alvo da prioridade de Jesus, mas teve fé que uma migalha do poder de Jesus seria suficiente para curar a sua filha. E Jesus a elogiou, disse que ela tinha uma grande fé e sua filha foi curada naquele momento. Nós aprendemos algumas lições com essa mulher, principalmente das suas qualidades admiráveis. O fato dela não se ofender com as verdades que Jesus falou. Sabe que Jesus e o Evangelho podem ser ofensivos para os egos sensíveis. Pessoas não vão gostar quando o Evangelho expõe o fato de que elas são pecadoras e estão condenadas ao inferno se não mudarem de vida e não tiverem fé em Jesus. Vão encarar o Evangelho como má notícia, como algo duro demais? Essa mulher não foi assim. Essa mulher também demonstrou qualidades que os discípulos de Jesus ainda não tinham. Os discípulos não estavam compreendendo bem o poder de Jesus nessa altura do ministério. Eles até resistiram um pouco na ideia de receber o reino de Deus como crianças. Essa mulher estava disposta a receber como cachorrinho. E a sua fé é admirável. Nós devemos aprender com a fé dessa mulher. Devemos nos questionar como tem sido a nossa fé e a nossa dependência de Jesus. Nós somos, hoje, os gentios, abençoados pela fé em Cristo Jesus. Nós devemos aprender com o exemplo de humildade, de submissão a Cristo, dessa mulher cananeia aqui.